E neste vídeo vamos falar sobre os países da África. Os países da África são as nações cujos territórios encontram-se no continente africano e distribuem-se em grandes regiões: África Central, África Meridional, África Setentrional, África Ocidental e África Oriental. Juntos, esses países compreendem uma área de aproximadamente 30 milhões de km². Nesses territórios vivem mais de 1 bilhão de pessoas, que se diferenciam étnica e culturalmente. A história dos países da África está intrinsecamente ligada à história da humanidade. Muitos desses países ainda são subdesenvolvidos, apresentando precariedade em diversos setores, como na saúde e na educação, e suas políticas públicas por vezes são ineficientes. Muitos africanos vivem marginalizados em meio à miséria e à subnutrição. Por outro lado, nesse mesmo continente, contrastando com essa realidade de subdesenvolvimento, há países de grandes economias e outros em grande ascensão. Quantos países há na África? Ao todo, são 54 países que compõem o continente africano. Desse total, 48 são países continentais e 6 insulares. Há também alguns territórios que ainda não foram reconhecidos como países, por exemplo, Somalilândia, Mayotte, Azawad, Gambida, Ogoniland, Porotseland e República Árabe Saharaui Democrática. Regiões da África. A África é considerada o berço da humanidade. Muitas teorias acreditam que esse foi o primeiro continente a ser habitado por humanos. Há indícios de que a região setentrional da África seja a mais antiga de todo o mundo. A África é um continente numeroso em termos de países, bem como de população. O território foi dividido de acordo com a colonização feita por europeus, como os franceses, portugueses e espanhóis. Essa divisão claramente levou em consideração os interesses dos colonizadores. Os países estão distribuídos em 5 grandes regiões e agrupados segundo características semelhantes, entre elas geográficas, políticas, econômicas ou culturais. A África Setentrional. A região da África Setentrional, conhecida também como Norte da África, localiza-se ao norte do continente, correspondendo a áreas de países como Líbia, Argélia, Egito, Sudão, Marrocos e Tunísia. Essa região encontra-se próxima ao mar Mediterrâneo e nas regiões de maior umidade concentram-se o maior número de habitantes. Juntos, os países dessa porção do continente fazem parte da Liga Árabe, organização regional entre países árabes fundada em 1945. África Meridional. A região da África Meridional, também conhecida como África Austral, encontra-se na porção sul do continente africano. Abrange os territórios de países como Zimbábue, África do Sul e Botsuana.
Essa região é limitada pelo Oceano Índico na porção leste e pelo Oceano Atlântico na porção oeste. Sua economia destaca-se pelos minérios, como o ouro e o cobre, e também pela agricultura com o cultivo de café, fumo e cana-de-açúcar. A África Central. A região da África Central encontra-se no centro do continente africano e corresponde às áreas dos países República Democrática do Congo, Chade, Gabão, República do Congo, Camarões e Angola, entre outros. A leste, essa região está limitada pela África Oriental e a oeste pelo Oceano Atlântico. África Ocidental. A região da África Ocidental encontra-se a oeste do continente africano e corresponde aos territórios dos países Nigéria, Níger, Mali, Senegal, Mauritânia, Gana, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné, Libéria, Serra Leoa, entre outros. Essa porção da África encontra-se entre o deserto do Saara e o Golfo da Guiné. Nas regiões próximas ao Saara, há menor concentração populacional devido às condições climáticas que não favorecem o seu desenvolvimento. E na África Oriental, a região da África Oriental encontra-se na porção leste do continente africano e corresponde aos territórios dos países Etiópia, Quênia, Sudão do Sul, Tanzânia, Somália, Zimbábue, Uganda, Moçambique, Eritreia, Ilhas de Madagascar, entre outros. A África Oriental localiza-se especificamente entre a região da Bacia Hidrográfica do Congo e o Oceano Índico. Essa é uma das regiões de maiores problemas sociais. Países da África que falam a língua portuguesa. Alguns países da África foram colonizados por Portugal e, por isso, a população desses tem como uma de suas línguas o português. São eles: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Países mais e menos desenvolvidos da África. Sabemos que muitos países do continente africano apresentam baixo desenvolvimento, ao passo que há também grandes economias que se encontram em ascensão e oferecem melhores condições de vida para sua população. Em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano, que demonstra a questão da qualidade de vida em relação a 3 principais indicadores: educação, saúde e renda. Temos um ranking de países da África. Quanto mais próximo de melhores são os indicadores sociais de um país. E quanto mais próximo de 0, maiores são os problemas sociais enfrentados. Veja os países com os melhores e piores IDH. Países com alto desenvolvimento humano. Em primeiro lugar está Ilhas Maurício, com 0,777. Em segundo lugar, Ilhas Seychelles, com 0,772. Em terceira posição está Argélia, com 0,736. Em quarta posição está a Líbia, com 0,724. E em quinta posição está a Tunísia, com 0,721. E agora os países com baixo desenvolvimento humano. Em primeira posição está Níger, com 0,348.
Em segundo lugar está a República Centro-Africana, com 0,350. Em terceira posição está a Eritreia, com 0,391. Em quarta posição ficou o Chad, com 0,392. E em quinta posição ficou Burundi, com 0,400.